Deixa eu mostrar para vocês aqui agora o capítulo 14 de 1 Coríntios, que é um dos capítulos que é usado para respaldar o falar em línguas, como se fosse falar línguas dos anjos. Eu vou ler aqui o versículo 2, quando diz assim: Porquanto quem se expressa em uma língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Esse texto aqui, muitas pessoas pensam que ele está se referindo à língua dos anjos, porque diz aqui que ninguém o compreende, em espírito fala mistérios. Aí a pessoa pensa, está vendo? Mistérios. Mistérios se refere a uma língua que ninguém conhece no mundo, a uma língua celestial. E como o texto diz que a pessoa está falando a Deus e não aos homens, aí a pessoa está vendo? Ele está se comunicando com Deus numa língua dos anjos, não é numa língua humana. Mas o texto não está querendo dizer nada disso. Isso é a interpretação que as pessoas querem dar. O texto está simplesmente dizendo que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Por quê? Porque quando a pessoa fala numa língua estrangeira, vamos supor que eu começasse a falar em grego no meio da igreja, onde todo mundo fala português. Para quem é que eu estou falando naquela hora ali? Para as pessoas do local? Não. Só para Deus, porque só Deus está entendendo o que eu estou falando. É isso que ele está querendo dizer. Quando você fala numa língua estranha, ou seja, numa língua estrangeira, você está falando só para Deus, porque só Deus entende, ninguém mais naquele lugar entende o que você está falando. E quando ele diz que você fala mistérios, significa que a sua fala é um mistério para aquela pessoa, ou seja, está oculto a ela. Não foi revelado o significado, ela não compreende. É por isso que você está falando somente para Deus. É esse o sentido, de que é uma fala que só Deus entende. Não tem nada a ver com falar a língua dos anjos aqui. Existem outros textos aqui que comprovam também, nesse capítulo 14, de que ele está falando de línguas humanas. Primeiro que a palavra aqui é glossa, no grego. Palavra usada comumente para idiomas. Não existe nenhuma referência aqui a línguas celestiais, desconhecidas dos homens. A palavra que ele usa é a palavra comum para línguas humanas, idiomas. É tanto que mais na frente aqui, no versículo 10, ele diz assim: realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Algumas traduções dizem há diversas vozes no mundo, mas aqui está falando de idiomas e dizendo que nenhum deles é sem sentido. Então veja que nesse contexto aqui ele está falando de idiomas humanos. Essas línguas estranhas são idiomas e que nenhum deles é sem sentido. Há um sentido, há uma interpretação para aquilo ali. É isso que ele está querendo dizer. Então você vê que nesse mesmo contexto aqui de 1 Coríntios 14, ele fala que ele tá falando de idiomas conhecidos, dizendo que nenhum desses idiomas é sem sentido. No versículo 21, ele diz assim: Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Todavia, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Nesse mesmo contexto de 1 Coríntios 14, Paulo usa um texto lá de Isaías que fala a respeito de que Deus iria usar homens de outras línguas para falar com o seu povo, mas mesmo assim o seu povo não iria acreditar. Veja que nesse mesmo contexto ele está falando de línguas estranhas, se referindo a línguas conhecidas, que eram línguas de outras nações. Que essas pessoas iam falar das coisas de Deus para eles e eles não iam acreditar. Mesmo assim, iam continuar com um coração duro. Então veja que todo o contexto aqui favorece uma interpretação, juntando com Atos dos Apóstolos 2 também, favorece uma interpretação de que as línguas, o dom de falar em línguas, é falar línguas humanas, estrangeiras, conhecidas. Não há nenhuma referência a falar línguas de anjos, a falar línguas celestiais. Então fica a grande questão, porque muitas pessoas hoje pensam que esse falar em línguas é um falar línguas de anjos. Mas aí a gente fica pensando, durante toda a história da igreja,
houve pessoas cheias do Espírito Santo, usadas por Deus, e essas pessoas não falavam mais em línguas. O dom de línguas, ele deixou de existir naturalmente. Na Bíblia não diz que ele deixaria de existir aqui nessa existência. Fala que os dons iriam cessar quando Jesus voltasse. Mas você vê durante a história que as pessoas deixaram de falar em línguas. Eu creio que é porque o propósito de Deus para o dom de línguas cessou, acabou. Deus ousou falar em línguas para, como diz aqui, como um sinal para o seu povo incrédulo. Um sinal de que Deus estava falando e que mesmo assim eles não estavam ouvindo. Então a língua era um sinal de juízo para o povo incrédulo. Nós vemos também que os discípulos falaram em línguas, lá em Atos dos Apóstolos, como uma maneira de Deus mostrar que agora o Evangelho estava chegando a todas as nações, que Deus estaria unindo as nações em Cristo, através do Evangelho, pessoas de todas as nações que iriam crer no Senhor e que iriam ser salvos. Era esse o intuito também da manifestação do falar em línguas, que, como você vê lá em Atos dos Apóstolos. Então eu creio que o propósito de Deus para esse dom, ele já tinha se realizado, por isso que a igreja não mais falava em línguas. Aí de repente, só em 1900, aparecem pessoas dizendo que estão novamente falando em línguas, e agora não línguas estrangeiras, mas línguas estranhas, celestiais, línguas de anjos. É um pouco contraditório isso, porque como é que Deus deixou a sua igreja, toda a história, sem esse dom? E outra coisa contraditória com a palavra de Deus, que como eu mostrei, mostra que o dom de línguas é uma fala humana, uma fala de línguas humanas. Nós temos que ter muito cuidado, porque hoje em dia as pessoas afirmam que falam línguas dos anjos, e aí ficam falando expressões que é desconhecidas de qualquer idioma. E isso é muito perigoso, porque quando você faz isso, quando quando você afirma que isso é verdade, você está dando mais valor a uma experiência do que ao que a palavra de Deus diz. Na Bíblia não há respaldo para um falar em línguas, sendo línguas celestiais ou uma língua qualquer desconhecida da terra. Todos os textos, como eu mostrei para vocês, dá a entender que são línguas humanas. Aí as pessoas ficam se baseando na sua experiência pessoal para dizer que elas estão falando uma outra língua e que o dom de línguas é diferente do que é descrito na Bíblia. Eu acho isso muito complicado, porque um dos lemas da Reforma Protestante é sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, de prática, que guia na nossa vida, guia os nossos caminhos, nos diz o que devemos crer, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que não devemos crer. Quando você vai além das Escrituras, além do que está escrito, e começa a afirmar coisas baseadas na sua experiência pessoal, isso é muito perigoso, porque isso abre margem para qualquer pessoa chegar, relatar uma experiência pessoal que não contém na Bíblia e dizer que aquilo ali é Deus que está fazendo através dela. Isso é o que tem acontecido muito hoje em muitas igrejas. Pessoas fazendo coisas, tendo experiências, dizendo que estão vendo coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, não existe nenhum tipo de experiência parecida com isso na Bíblia, e as pessoas estão dizendo que isso é Deus, que é o Espírito Santo que está fazendo. Isso é muito perigoso, porque isso abre margem para um leque de situações e de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que são contrárias a Deus, mas as pessoas dizem, foi Deus que fez isso comigo, foi Deus que falou isso para mim. E aí elas colocam a sua experiência acima da palavra de Deus. Isso é um risco muito grande. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, com aquilo que a Bíblia diz que é verdadeiro, que foi o que eu mostrei para vocês hoje aqui, de como é o falar em línguas. E aí tem muita gente que diz assim, mas irmão, eu falo em línguas, eu tenho certeza que eu falo em línguas. Eu não duvido da sinceridade dessa pessoa,
de que ela tenha passado por algum tipo de experiência. Mesmo que não seja uma experiência vinda de Deus, mas ela tem passado por algum tipo de experiência e que ela realmente chega a falar uma língua diferente, que não é conhecida aqui no mundo. Mas eu não creio, pelo que eu mostrei aqui na Bíblia, eu não creio que isso seja algo produzido pelo Espírito Santo. Eu prefiro acreditar no que a palavra de Deus revela. O coração da gente é enganoso. Muitas vezes as pessoas fazem coisas movidas pela pressão do meio onde ela está. Porque outras pessoas dizem que falam em línguas, aí o seu pastor diz que ela tem que falar, e aí ela vê todo mundo falando, e aí naquele emocionalismo ela acha que ela tem que falar também, e aí ela vê os outros falando, ela meio que aprende como é aquilo ali, começa a repetir aquelas palavras, e ela acredita que realmente está falando, sendo que o seu cérebro é que está pregando uma peça nela. O seu cérebro está levando ela a agir simplesmente tomando a forma do meio onde ela está, cedendo a uma pressão psicológica, a um emocionalismo. E aí ela acaba se moldando ao meio onde ela está, não porque Deus está fazendo aquilo, mas porque é o que a consciência dela diz que ela tem que fazer, que ela tem que ser como as outras pessoas. E aí inconscientemente ela começa a repetir aquilo que ela ouve, aquelas expressões que as pessoas dizem que é falar em línguas. Ela começa a repetir aquilo ali e ela acredita, por causa do emocionalismo que ela sente, do arrepio, ela acredita que é Deus que está falando. Então é meio complicado isso. Outra coisa interessante é que as pessoas pensam que falar em línguas é uma coisa para você usar na sua experiência pessoal, em casa, orando. A Bíblia mostra claramente que falar em línguas é um dom para ser usado no meio da igreja, em público. E que só tem valor se houver interpretação. Se não houver interpretação, que fique calado entre si mesmo e Deus. Na sua casa não tem sentido falar em línguas, mesmo que existisse hoje esse dom. Por que você vai ficar usando um dom que é para edificação da igreja, você vai ficar usando para uso particular? Quando Paulo diz que tem edificação, é porque a pessoa que falasse em línguas, mesmo que ninguém entendesse na hora, mas ela seria edificada porque ela estaria ali cheia do Espírito, adorando a Deus de alguma maneira, sendo movida pelo Espírito de Deus. E isso traz um crescimento, isso traz algum tipo de edificação espiritual. Mas Paulo não estava dizendo que a pessoa tinha que fazer isso pessoalmente quando estivesse em casa. Ele não estava ensinando isso. Outra questão que eu não vou entrar muito aqui, mas é a questão da maneira como as línguas são usadas hoje. Mesmo que existisse realmente o dom de línguas hoje, que eu não acredito, mas ele teria que ser, como diz a Bíblia, línguas estrangeiras, teria que ser no máximo 2 ou 3, e teria que haver intérprete. Nos cultos hoje, onde as pessoas dizem que falam em línguas, ninguém respeita isso. As pessoas falam uma língua desconhecida, não há intérprete, fala muita gente ao mesmo tempo, é uma bagunça, uma coisa desordenada, e as pessoas mesmo assim acham que estão agradando a Deus. É muito complicado. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, com o que a Bíblia afirma que é verdade. Existem muitos livros bons que falam sobre esse assunto, que podem te ajudar. Tem uns livros muito bons que eu li do John MacArthur, pastor americano, se não me engano, que ele fala sobre os dons de línguas, dons espirituais, e pode trazer muito esclarecimento para você. Eu espero que essa mensagem tenha te ajudado a compreender um pouco mais o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, e que a gente possa ficar com a Bíblia, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se basear na experiência pessoal ou no que outras pessoas dizem, mas que não tem respaldo bíblico, é muito perigoso. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.